Quero deixar uma palavra nesta manhã no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 19, do verso 13 ao verso 15, que diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Esse texto, ele relata o momento em que Jesus havia terminado de ensinar as pessoas que estavam ali. Nós podemos dizer que foi uma aula ao ar livre. Então, quando Jesus encerra esse ensinamento, as pessoas, os pais trazem as crianças para que Jesus colocasse as mãos nas cabecinhas delas e orassem por elas, para que Jesus as abençoasse. E veja que os discípulos não viram nisso uma atitude importante. E diz o texto que eles impediram que essas crianças se achegassem a Jesus. Nós vivemos uma sociedade, nós somos uma sociedade, em que as crianças, elas são muito cedo empurradas para a sexualidade. Nós somos uma cultura da sensualidade. A música, o teatro, o ensino, todas essas coisas, a propaganda, a TV, elas incentivam as pessoas à sensualidade e à sexualidade. É por isso que nós temos centenas de milhares de mocinhas, principalmente, tendo filhos com 12 anos, 13 anos, pessoas que não estão preparadas absolutamente para serem mãe, para assumir o compromisso de construir uma família. Os pais, muitas vezes, por falta de sabedoria e por não conhecerem Deus, eles afastam as suas famílias, em especial as suas criancinhas, de Jesus. Mas eles empurram essas crianças a essa cultura sensual e sexual. É por isso que os pais muito cedo colocam as crianças para o desfile nos carnavais, para as crianças mostrarem seus corpos nos desfiles de bois aqui na nossa região. Porque há um incentivo para isso. Nós somos uma sociedade depravada e imoral. Mas nós devemos incentivar as crianças e levar essas crianças a Jesus. Porque quando nós não fazemos isso, as crianças, elas são empurradas para essa cultura sensual e essa cultura sexual que nós vivemos. Uma das coisas que a família deveria ser é um local de proteção, um local de cuidado, um local de ensino da ética e da moral para as crianças. Entretanto, nós também sabemos que vivemos em uns tempos em que as crianças hoje são cuidadas por tios, por avós, famílias disfuncionais. Mas hoje é um tempo de nós orarmos, nós clamarmos pelas crianças. E também de nós incentivarmos os pais a levarem as crianças para Jesus. Levarem as crianças para a igreja. É impressionante como muitos pais eles negligenciam os seus filhos de irem à igreja. Ou alguns mandam os filhos irem à igreja, mas eles não vão à igreja. É verdade que nós vivemos um tempo e que a igreja caiu em descrédito. Mas nós devemos incentivar as crianças a irem a Jesus. E Jesus, ele faz uma analogia, faz um exemplo que é muito importante para nós. Ele diz que
o reino dos céus pertence àquelas pessoas que são semelhantes às crianças. As crianças, elas precisam ser ensinadas. Quando as crianças elas são ensinadas como Jesus foi, instruídas como Jesus foi, elas crescem sem preconceito. Elas crescem dando valor ao seu corpo. Elas não se vendem. Elas não se deixam escravizar. Nós encontramos muitos adolescentes hoje que começaram a ser escravas da depravação, escravas dos vícios, escravas de tantas outras coisas, de jogos. Hoje em dia no celular as crianças gastam mais tempo no celular do que estudando. E nós temos que pensar que se essa nossa geração já está complicada, se os pais, os avós, não se preocuparem em instruir essas crianças nos caminhos do Senhor, certamente que será uma geração mais violenta, uma geração mais depravada do que a atual. Nós temos que assumir um compromisso com as crianças de protegê-las, de orientá-las e de cuidar dessas crianças. Por isso, hoje, tire um tempo para clamar a Deus pelas crianças, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas crianças ao seu redor. Você que é professor, você tem sofrido, você vê a realidade de tantas crianças. Tem muitas crianças que frequentam a nossa congregação em que a sua casa é um ponto de droga. E nós devemos clamar a Deus por estas crianças. Nós não podemos impedir, não devemos impedir que as crianças se acheguem a Jesus. E muitas vezes nós agimos como barreiras para impedir que essas crianças se acheguem a Jesus. Você se transforma em uma barreira, um obstáculo dos seus filhos ou dos seus netos irem a Jesus quando você vive uma religião que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. É um tempo de nós tomarmos decisões, de nós tomarmos uma posição. Eu vou viver pelos ensinos de Jesus. Eu vou ensinar para os meus filhos. Eu vou mostrar para os meus filhos que vale a pena viver como Jesus mandou. Por isso, nesse dia, ore pelas crianças. É uma afronta numa sociedade como a nossa, a gente saber que a maior parte ou a maioria dos abusos contra as crianças são feitas por algum familiar. Proteja suas crianças. Cuide das suas crianças. Não seja um obstáculo para que essas crianças se acheguem a Jesus. Mas muito pelo contrário. Permita que você seja um canal de instrução, um canal de bênção para que essas crianças se acheguem a Jesus. E que possam ser uma sociedade orientadas pelo Senhor, uma sociedade que vive feliz, porque é a única felicidade que um ser humano pode encontrar em Jesus. Uma criança não encontra felicidade no abuso, não encontra felicidade sendo estimulada à sensualidade. Mas uma criança ela encontra felicidade quando ela é protegida, quando ela é amada, quando ela é cuidada. Quando os adultos se procuram a ensinar pela palavra e pela vida, que em Jesus nós podemos ter uma vida abundante, vida plena, como diz a palavra. Que Deus nos abençoe.